Olá, seja bem-vindo a mais um RTV Notícias. Para além das deduções das despesas gerais, familiares e dos gastos de saúde, a reforma do IRS vai afinal ter em conta as despesas de educação de forma autónoma, através de um abatimento ao rendimento líquido. A norma não foi divulgada pelo Governo quando apresentou a reforma a 16 de outubro, mas consta do diploma que chegou ao Parlamento 7 dias depois. Foi a grande surpresa da proposta de lei do IRS e que agora pode voltar a baralhar as contas do imposto a pagar em 2015. No rendimento líquido são descontados 1.100 euros de gastos com educação e formação, realizados por cada sujeito passivo ou por cada dependente, mas há depois um teto global de 2.250 euros por cada declaração de rendimentos. Quando os filhos constam em mais do que uma declaração de rendimentos, o teto de 1.100 euros é dividido ao meio, mantendo-se o valor global do abatimento. E é o que acontece, por exemplo, se um casal com um filho apresentar a declaração em separado. Contam então as despesas de educação, os encargos com o pagamento de creches, jardins de infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e outros serviços de educação, bem como as despesas com manuais e livros escolares. Alunos de várias escolas de todo o país manifestaram-se contra os cortes de verbas no ensino básico e secundário. Tudo por um futuro melhor. Vários alunos por todo o país manifestaram-se contra os cortes no ensino básico e secundário. Se em alguns pontos os manifestos foram em frente às escolas, em Lisboa a manifestação foi à porta do Ministério da Educação. A ideia do protesto partiu da Associação de Estudantes da Escola Secundária Santa Maria, em Sintra, que decidiu organizar uma manifestação a nível nacional contra o corte de cerca de 704 milhões de euros no ensino básico e secundário, previsto na proposta de Orçamento de Estado para 2015, conhecida na semana passada. Já no Porto, centenas de alunos manifestaram-se também a pedir a demissão do governo, criticando o desinvestimento constante na escola pública. Tudo por melhores condições de estudo e por uma escola pública gratuita e de qualidade. Lutam contra os cortes que se têm vindo a acumular, não concordam com as turmas ilegais com mais de 30 alunos e protestam contra a falta de funcionários. Falamos de alunos com menos de 18 anos de idade, mas com plena consciência das dificuldades que o ensino tem atravessado. Acima de tudo, pretendem criar uma consciencialização relativamente aos problemas da escola pública e fazer com que os alunos cada vez mais saiam à rua a reivindicar aquilo a que têm direito. Durante toda a manifestação, as palavras de ordem que se fizeram ouvir foram: os alunos dizem não aos cortes na educação e está na hora do governo ir embora. Palavras que muito se têm feito ouvir por todo o país, na esperança de que alguma coisa mude. Tempo agora então para o nosso comentário habitual, hoje sexta-feira com Amadeu Campos. Amadeu, boa tarde, bem-vindo ao RTV Notícias. Começamos então o nosso comentário com esta notícia da educação. Alunos de vários pontos do país manifestaram-se contra os cortes de verbas no ensino básico e secundário, tudo em defesa de um futuro melhor. Sim, de um futuro melhor em termos de educação e em termos de ensino público, que acho que é isso que nós estamos aqui a debater e que já falámos a semana passada sobre este tema e agora com a manifestação dos estudantes faz todo sentido voltarmos a ele. Porque estes cortes de 700 milhões de euros na educação, e repara, é o Ministério que mais cortes sofre e que a percentagem maior do corte é no Ministério da Educação, e nós juntando um bocadinho aquilo que está a passar com a colocação dos professores, percebemos que está a haver um forte ataque ao ensino público. Um forte ataque em que os portugueses vão começar a perceber que a gratuidade do ensino vai-se perder, a escola pública, daquilo que nós conhecemos e daquilo que investimos nos últimos 10 anos, se vai perder a qualidade que ela estava a ter, a própria renovação, mesmo de equipamentos, vai deixar de existir. Porquê? Porque os alunos, perante estas condições de redução do orçamento da parte do Ministério da Educação e todos os problemas que estão a haver na colocação dos professores, os pais rapidamente vão pensar duas vezes se faz sentido terem os seus filhos no ensino público ou não, porque perante este ruído, estas dificuldades todas que acontecem,
no próximo ano certamente que as inscrições no ensino público baixarão. É bom que realmente as pessoas manifestem, porque a defesa do ensino público é fundamental para um país que se quer evoluído, para um país que se quer social, um país que se quer uma igualdade de oportunidades para todos em termos de uma transversalidade, em termos de sociedade, que é isso que nós pretendemos. Achamos que é fundamental que realmente haja uma defesa deste ensino público e que os cortes na educação não podem ser tão grandes, porque nós não estávamos com uma despesa exagerada ou com umas gorduras tão grandes na educação que nos permita fazer este tipo de cortes como ainda agora estão a acontecer. Até porque estamos a falar de jovens com menos de 18 anos que começam a tomar consciência das dificuldades que o ensino público está a atravessar. Claro, eles começam a perceber-se logo no ensino básico a dificuldade que é, por exemplo, aceder à escola em termos de professores, em termos de colocação de professores, porque eles não os têm. E, nomeadamente, depois, no segundo e no terceiro ciclo, isso volta a acontecer. Esta questão das colocações de professores, os alunos quererem estudar e não terem professores, quando eles estão com a preocupação em que, nomeadamente, os alunos que estão em anos de exame, como é o caso do 9º ano, e eles querem se sentir preparados, querem estar preparados, querem trabalhar com os professores para poderem ter as melhores notas e não têm a parte que é fundamental, que são os professores que faltam. Como é que um aluno se pode preparar para uma disciplina como matemática, português, se não tem um professor de matemática e português? E mesmo ele vindo ao fim de quase 2 meses depois do início das aulas, como ainda há muitas escolas e já percebemos que até meados de novembro os problemas não vão estar solucionados, passou-se praticamente um período, repare, porque depois é mais uma semana, um mês de aulas e para fazer testes não vai ser fácil. Os alunos percebem isso e percebem que estão a ser desiludidos em relação às expectativas que tinham de fazer um bom trabalho este ano, e isso é bastante grave em termos de política nacional e em termos de política educativa. Uma das soluções que tentaram apresentar era compensar estas aulas perdidas no período de férias. Contudo, pais, professores não concordaram com esta opção. Sim, não faz qualquer sentido, porque repara, os alunos precisam de o tempo para brincar, portanto, precisam do tempo para estudar e precisam que as coisas sejam devidamente feitas no sítio certo. E no tempo certo. E no tempo certo. Portanto, o que vai ser necessário é que os professores que venham com uma grande disponibilidade e uma grande motivação para tentar que o tempo útil das aulas, e se eventualmente for necessário algumas aulas extraordinárias no tempo letivo, porque isso é possível, e repare, por exemplo, no caso do 2º e 3º ciclo, os alunos têm muitos furos durante o dia na escola, portanto, não faz sentido usarmos os fins de semana, os sábados, como alguém disse, não é esse o caminho que eu acho. O que é preciso é que a escola consiga ter respostas, e respostas com professores, que é isso que parece que está a faltar ou que está a falhar, porque eu não entendo como é que se consiga fazer tantos cortes, quando nós já percebemos que 2015 vai ser um ano, porque já estamos a acabar o orçamento de 2014 até 31 de dezembro, portanto, a partir de janeiro até junho, nós vamos precisar de professores na escola, portanto, mais professores que compensem durante o horário letivo com os alunos, com aulas de acompanhamento, de melhoramento em relação à qualidade ou à capacidade que os alunos, entretanto, adquiram no seu processo educativo normal, para fazer com que esses alunos se sintam mais bem preparados, porque um tempo letivo, imagina, de 2 ou 3 horas durante a semana, não vai chegar. E é preciso que realmente durante a semana se consigam ter mais aulas, essas sim, mas durante o período letivo, que é como disse, os furos estão nos horários dos nossos filhos, para que realmente se consiga ter uma qualidade, mesmo quando o professor falta. Repare, era bom que agora que o professor chega, nunca mais faltasse durante o ano. Mas nós sabemos que isso nem sempre é possível, porque o professor adoece, o professor tem uma dificuldade que não pode ir naquele dia. E então é preciso ter professores de substituição nas escolas para que os alunos não percam o ritmo, mesmo que alguma coisa aconteça, que é normal acontecer, e haja uma resposta da escola até para esses furos, percebe? Portanto, eu acho que os diretores da escola têm que ter um compromisso bastante grande em relação às disciplinas em onde as coisas não correram bem, para que até ao final do ano, com esses professores, se consiga trabalhar devidamente para que os alunos realmente não fiquem minimamente prejudicados. Como é que fica a posição do Nuno Crato no meio de toda esta confusão?
É assim, a posição do Nuno não é boa desde setembro. Eu acredito que ele tenha pedido admissão, fazia todo sentido, porque realmente atrapalhada. E repare, o Ministro da Educação tem que defender a escola pública, porque se é um Ministro que não defende a escola pública, não pode ser Ministro, não é? E nós vamos a falar a seguir na medida que soubemos hoje, extraordinária, em termos de dedução do IRS das despesas de educação. Um Ministro que não consegue resolver os problemas dos professores, na colocação dos professores nas escolas, e que a seguir aceita uma redução no seu Ministério de 700 milhões de euros, e se calhar não deve ser à toa que, entretanto, o Secretário de Estado se demitiu, porque percebe que uma medida que é um erro, a seguir vem outra medida de redução. E agora deixe-me ligar a terceira notícia, que é o aumento da dedução que os pais podem ter. O que é que está a acontecer? Está a acontecer que primeiro os pais pagam a educação privada aos filhos, em colégios privados, portanto aumenta o plafond que eles possam fazer para a dedução, e depois mais tarde vão ser ressarcidos desse dinheiro. Portanto, há uma tentativa que, se os pais fizerem as contas e perceberem e dizerem porque é que eu hei de estar a pôr o meu filho numa escola onde as aulas, em vez de começarem em setembro, só começaram algures em novembro, e a seguir todos sabemos também de outros problemas que assolam também a educação, como é o caso das greves que os sindicatos depois também fazem. Portanto, todo este ruído que anda à volta normalmente das questões educativas e do ensino público, porque é que eu não hei de pôr o nosso filho no ensino privado, com a vantagem de que o dinheiro que eu gasto com ele no ensino privado, depois no ano seguinte, em termos de deduções fiscais, eu consigo atingir cerca de 4.500 euros, que é isso que nós estamos a falar. É muito dinheiro. Porque se forem um casal separado deduz cerca de 2.250 euros, portanto 4.500 euros um casal que tenha um filho. Portanto, é muito dinheiro, o que faz pressupor que aquelas despesas de educação que normalmente os pais pagam no ensino privado, que rondam cerca dos 300, 400 euros, pode ser uma forte fatia desse valor, pode ser deduzida em IRS. Era esse caminho que nós decididamente achamos que não é o caminho correto. Achamos que a educação pública, o ensino público deve ser defendido a todos os níveis, e com estas medidas, sinceramente, ou pelo menos a leitura que eu faço em relação a estas medidas, é que está a haver um forte ataque ao ensino público e tudo começa a estar interligado. Pegando então na notícia com a qual abrimos o jornal relativamente ao Governo, que permite então o abate das despesas com a educação no IRS, acaba por ser mesmo uma surpresa, porque recuou naquilo que Sim, repara, é assim, é um aumento da capacidade de dedução e não tem efeitos imediatos em termos da economia, porque não é nenhum pai, ou não é nenhum pai, nem nenhum cidadão português que vá começar a aumentar o consumo por causa desse tipo de deduções, porque elas só depois vão ser ressarcidas em 2016, algures em maio, junho de 2016, é disso que estamos a falar. Portanto, nem efeitos imediatos, não traz efeitos imediatos nenhuns para a economia. Agora, o que traz é, no próximo ano, quando os pais inscreverem os filhos na escola, vão fazer as contas e perceber que na balança está o ensino público e no outro prato da balança está o ensino privado. Percebe? E tudo isto vai contar. A redução dos 700 milhões, de certeza que não vai ser fácil conseguir fazer o mesmo que se fez este ano, em termos de educação, porque com uma redução de 700 milhões há de faltar dinheiro em qualquer lado, há de faltar recursos em qualquer lado, há de faltar manutenção de escolas em qualquer lado, porque 700 milhões é muito dinheiro em termos de educação. E depois com esta medida então aí a balança vai pesar mais para... Sim, certamente que sim. Eu acho que nós devemos realmente, e as manifestações dos estudantes, dos pais, que certamente se vão indignar, dos professores, que certamente que também vão fazer bastantes manifestações, é um bocadinho na defesa do ensino público. Eu espero que não haja dúvidas que tem que ser esse o caminho. Nós temos que defender o ensino público e é isso que eu acho que, como cidadão, devemos nos preocupar, porque sem um bom ensino público nós não vamos ter uma sociedade mais justa, certamente. Acha que com tudo isto pode voltar a baralhar as contas do imposto a pagar em 2015? Sim, certamente que em relação às famílias vai baralhar um bocadinho aquilo que elas deduzem dos seus ordenados, que isso vai continuar a existir, as sobretaxas de IRS, as taxas extraordinárias de IRS em relação
àquilo que os pensionistas cada vez ganham menos e cada vez foram mais reduzidos. Portanto, isso aí vai continuar, o forte ataque em termos de cortes. O pressuposto é que, em termos de orçamento do Estado para 2015, algumas dessas despesas possam ser ressarcidas. Já percebemos que a parte da educação sofreu um forte aumento, nomeadamente com a notícia de hoje. Muito bem, da educação passamos para a saúde e hoje foi também notícia que os administrativos e auxiliares da saúde dos hospitais e centros de saúde cumprem hoje mais uma greve de 24 horas. Esta luta recolheu entre 80% e 90% de adesão, segundo uma fonte sindical. Tudo isto devido à falta enorme de pessoal, o que faz com que os funcionários trabalhem diariamente 10, 12 ou até mesmo 16 horas. Isto é um assunto que aqui já foi falado e exatamente pelos mesmos motivos. O que é que falta fazer para contornar esta situação? É assim, basicamente falta dinheiro, não é? E, nomeadamente, percebe-se que a gestão do Ministério da Saúde não está a ser fácil. Agora, eu ponho sempre outra questão, que é a capacidade de competência dos serviços administrativos hospitalares em gerir o seu pessoal. Não é fácil porque a redução que tem sido feita, nomeadamente dos funcionários públicos dos hospitais, com a contratualização de empregados fora dos funcionários públicos dos hospitais, faz com que a balança em termos de horário de trabalho e a redução dos custos em relação a isso seja cada vez maior, porque esses funcionários têm que estar mais horas e muitas das vezes eles não são contratados pelo próprio hospital, portanto estão numa situação precária e isso faz com que o facto de eles estarem numa situação precária em termos de contratualização com o hospital os obrigue, no fundo, para manter o emprego, a trabalharem mais horas. Essas mais horas depois vão se refletir no tratamento do paciente do serviço, e na qualidade do serviço, porque repare, uma pessoa que se calhar não está com a sua família, não descansa às horas devidas, no dia seguinte não vai prestar o mesmo serviço que prestou no dia anterior, que estava mais descansado. Portanto, isso é uma degradação em termos de saúde. E isso só se resolve realmente com uma racionalização e com mais um investimento da parte da saúde. Porque, repare, e deixe-me só introduzir este argumento que faz sentido. Nós temos uma segurança social, o Ministério da Segurança Social, que nos leva ao dinheiro todo do Orçamento Geral do Estado. Percebe? A maior fatia em relação a todos os outros ministérios é do Orçamento Geral do Estado. Há um gráfico que exemplifica isso bastante bem. E é assim, e o que é que nós estamos a pagar? Estamos a pagar desemprego, estamos a pagar ajudas sociais. Porquê? Porque se pegássemos nesse dinheiro e investíssemos na economia, de certeza que baixávamos bastante a fatia da segurança social e podíamos usar esse dinheiro noutros ministérios, como é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que eu acho que todos os portugueses entendem que são esses os ministérios que nós nos devemos preocupar. Muito bem, Amadeu, muito havia a dizer sobre isto e só se espera que não haja uma liberalização desta palavra que é a greve, porque ultimamente tem acontecido e mais do que nunca, não é? E prejudica fortemente os portugueses, naturalmente, sempre que há uma greve, isso não temos dúvidas nenhuma sobre isso. Sem dúvida. Amadeu, muito obrigada e até para a semana e um bom fim de semana. Bom fim de semana, obrigado. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística revela que as grandes empresas são responsáveis por quase metade das exportações nacionais. Já as pequenas empresas representam 61% das exportadoras de bens, mas ficam-se por apenas 9,5% das vendas ao estrangeiro. Os dados relativos a 2013 mostram que é a indústria transformadora que lidera nas vendas ao estrangeiro, com 32,4% do total de empresas e 63,1% do valor exportado. Nesta classe, o destaque vai para a área de fabricação de veículos, automóveis e componentes. O Instituto Nacional de Estatística assinala ainda que as atividades relacionadas com o comércio assumem também um papel relevante nas trocas com o estrangeiro, com um peso de 42,9% entre as empresas exportadoras e 19,6% do valor faturado. O comércio, por grosso, é aqui o setor que mais se evidencia, salientando o Instituto que isso fica a dever-se ao facto de muitas destas empresas pertencerem a grupos industriais que executam as suas transações com o estrangeiro através dessas unidades. O estudo permite concluir também que mais de 2/3 das empresas têm a sua clientela concentrada em apenas um país, mas mesmo assim representam 10,3% das exportações totais. As unidades com maior diversificação de mercado são responsáveis por 70% do valor vendido ao estrangeiro. A principal fatia de empresas exportadoras é constituída por unidades criadas entre 2000 e 2009 e 25,1% na década anterior.
No universo de companhias que no ano passado realizaram vendas para o estrangeiro, cerca de 15% têm a sua data de constituição fixada entre 2010 e 2013. Entre as importadoras, o quadro é semelhante ao das exportações. As pequenas empresas lideram em número, mas a parte de leão do volume de negócios é assumido pelas grandes unidades. No ano passado, segundo o INE, cerca de 70% das empresas que compram bens ao estrangeiro tinham menos de 10 trabalhadores, assumindo 11,1% do valor total apurado. Mas as grandes, com mais de 250 trabalhadores, assinalam o Instituto, apesar de representarem apenas 0,6% entre as importadoras, assumiram um valor de faturação que equivale a quase 40% do volume de negócios. Dados animadores para as empresas portuguesas. E é já amanhã, a partir das 9 horas, no Hotel VIP Grande Lisboa, que vão decorrer as 6ª jornadas de atualização em psoríase. Este evento conta com oradores de diversas áreas, não só médicos dermatologistas, mas também o designer de moda José António Tenente, o chefe Kiko Martins e a moderação do debate da jornalista Alberta Marques Fernandes. Hoje, no RTV Notícias, temos a presença especial de Fernando Pinto Vieira, vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da PSOE Portugal. Boa tarde, bem-vindo ao RTV Notícias. Sei que não é médico, mas será que nos consegue explicar um pouquinho daquilo que é a psoríase? A psoríase é uma doença de pele. É uma doença de pele que, por norma, as suas primeiras manifestações acontecem de uma maneira muito ténue, quase sempre, principalmente a nível dos joelhos e dos cotovelos, entra silenciosamente na vida das pessoas, é uma doença escondida. Logo por aí só já cria algum estigma por parte de quem é do próprio doente, e é uma doença que hoje, felizmente, traz-nos esperanças cada vez um futuro mais risonho. A ciência médica tem-se debruçado ultimamente muito sobre esta doença e, naturalmente, que tem-se encontrado soluções interessantes, diria mesmo muito satisfatórias, para que possamos ter uma qualidade de vida muito, muito melhor do que tínhamos até hoje, e que passa de facto por esses tratamentos que hoje há uma resposta mais positiva do que havia há uns anos atrás. Falou há pouco de uma associação, contextualizar um pouquinho sobre a sua associação. A PSOE Portugal é uma associação de doentes da psoríase, tem como grande objetivo não preocupar-se propriamente com a doença, mas com o doente. O objetivo da associação é, acima de tudo, levar informação. Porque esta doença, penso que pode até ser um bocado chocante para quem nos ouve, mas é uma doença que tem um índice de suicídios superior ao cancro. Isso pode de alguma forma ser um tanto ou quanto estranho, mas é de facto uma doença que limita muito a autoestima de cada um dos seus portadores. E isso muitas vezes conduz a situações de depressão e a situações quase limites, e em muitos casos, infelizmente mesmo limites, de pôr-se fim à vida. É uma não aceitação, começa por ser uma não aceitação da própria doença, e depois é uma doença que torna-se mesmo ela própria cansativa, porque não há um resultado, ou pelo menos não havia, um resultado prático no que diz respeito ao tratamento. É o pôr hoje, amanhã, depois as pomadas, os cremes, e não haver um resultado palpável que possa de alguma forma trazer satisfação ao seu portador. Até porque digamos que o tratamento é para toda a vida, porque a psoríase é para a vida toda. A psoríase é para toda a vida. Nós na associação conhecemos esta doença como uma doença dos 3 não, que é não contagia, não cura e não mata. Mas também temos um mas, que é tem tratamento. E é importante, o importante não é só na psoríase, penso que será em todas as doenças, é essencialmente a pessoa consciencializar-se que a tem e aprender a viver com ela. Por isso é que a PSOE Portugal
criou uma brochura que é Aprenda a Viver com a Psoríase, porque hoje, mais do que nunca, é uma doença do foro psicológico muito forte. Por isso é que a PSOL Portugal tem a preocupação de, hoje, por isso é que há bocado disse, mais que se preocupar com a doença é com o doente, de ter hoje algum trabalho com psicólogos, de forma que possa dar uma resposta àqueles casos que realmente entram numa fase muito difícil da sua própria vida, em termos de conseguirem viver com a doença. E esse é o grande desafio da PSOL Portugal, é de facto isso. Por essa razão, e não sei se posso já avançar para as nossas jornadas, sim, claro, mas por essa razão é que nós todos os anos comemoramos o Dia Mundial da Psoríase, que é no próximo dia 29 de outubro, o dia oficial, que em Portugal é comemorado desde 2004, portanto há 10 anos que a PSOL Portugal comemora isso. Mais do que comemorar uma data, e as datas normalmente têm essa vertente, que é serem de facto comemoradas para que se fale mais da doença. E aqui estamos nós, precisamente, porque estamos a poucos dias do Dia Mundial da Psoríase, e portanto, como é um dia da semana, a PSOL Portugal normalmente encontra ali umas datas que possa ser mais ou menos consensuais, não só a nível de quem dirige, mas também a nível da classe médica, porque é a preocupação de nós termos sempre um tema para discutir nessas jornadas. Este ano vai ser no dia 15 de novembro, no Hotel dos Templários, em Tomar, e vai ter, da parte de manhã, aquilo começa logo de manhã, o dia todo, mas a parte de manhã é uma parte mais nossa, porque tem a ver com a associação, aí é a associação para prestar contas, a sua Assembleia Geral, no fundo. Depois de tarde, sim, teremos a presença de 2 médicos. Vamos ter o Dr. Paulo Ferreira, que irá falar da psoríase e da artrite psoriática, as duas faces da mesma doença, e depois de tarde lá iremos ter então um psicólogo clínico, que é o Dr. José Mendes, que irá falar sobre o portador da psoríase e o seu impacto psicossocial, que era precisamente isso que eu há pouco falava, da importância na parte psicológica. Penso que neste momento terá que ser, de facto, a grande batalha, porque a batalha clínica eu penso que está cada vez a ser mais vencida. Estou convicto, e a Associação também, que teremos cada vez respostas mais favoráveis, portanto, proporcionando uma qualidade de vida muito maior e melhor. A PSOL também luta, apesar de já ter sido, de alguma forma, conseguido algumas vitórias, principalmente no que diz respeito à inclusão de alguns medicamentos da doença na classe A dos medicamentos, mas a PSOL, através dos despachos da Assembleia da República, já conseguiu que algum desses medicamentos fossem comparticipados como medicamentos da classe A, mas a doença é uma doença crónica e o Ministério da Saúde ainda não reconhece isso, apesar de ter assinado em maio, junto da Organização Mundial de Saúde, que pediu a todos os países que considerassem a doença como uma doença crónica. E eu queria só deixar aqui um último apelo aos doentes da psoríase: juntem-se à PSOL, porque mais do que ser um associado é a possibilidade de, em conjunto, podermos trocar ideias, debatermos e, acima de tudo, nos estimularmos entre nós todos, porque a vida é bela, mesmo com a psoríase. Fernando Pinto Vieira, muito obrigada. É um acompanhamento mais do doente e não da doença, e acho isso bastante importante. Obrigada pela sua presença no RTV Notícias. Nós é que agradecemos em nome da PSOL Portugal. Muito obrigado. Obrigada. Nota ainda então para o atraso dos relógios no próximo domingo. Durante 5 meses entramos na chamada hora de inverno, ainda que estes últimos dias pareçam indicar que é o verão que está a chegar. No continente, os relógios atrasam 60 minutos às 2 horas da madrugada. Ficamos agora então com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado céu pouco nublado em todo o país. Quanto às temperaturas, no Porto registram-se 18 graus de mínima e 28 de máxima. Em Lisboa, 17 graus de mínima e 25 de máxima. Já em Faro registram-se 19 graus de mínima e 25 de máxima.
É o ponto final da informação. Desejo-lhe o resto de uma ótima sexta-feira e já sabe, continue na nossa companhia e fique bem.